criei uma nomenclatura para os corretores e eu quero comentar um pouquinho sobre cada uma. Inicio aqui com uma frase que é: prepare-se para ser o melhor corretor ou corretora de imóveis do seu nicho. Nesta carreira e na vida não existem limites. Você pode ser um corretor de imóveis júnior, que é o quê? Corretor de imóveis, quando ele está iniciando na carreira, ele vende eventualmente ou nem vendeu ainda. Então, quando iniciamos na nossa carreira, não sei se temos alguém por aqui que é iniciante, mas com certeza alguém vai assistir essa aula depois gravada que seja iniciante. Quando iniciamos nessa carreira, eu gosto de dizer que somos júnior, porque a gente não sabe nada do que está pela frente. Eu comento bastante sobre a questão do TTI, que eu entendo que o TTI, ele nos deixa com um pouco ensinamento que nos prepare para o que é essa carreira. Porque a gente sai do TTI com uma ideia de que vai captar um imóvel, vai captar um cliente, comprador, vai mostrar esse imóvel, o cliente vai gostar do imóvel, está fechado o negócio e era isso. A gente não fica preparado para tudo que antecede e nem para tudo que acontece depois. Menos ainda para o pós-venda e menos ainda para dar a segurança necessária aos nossos clientes. Eu não sei vocês que fizeram TTI se sentem assim, mas eu me lembro que eu me sentia assim, que nos primeiros negócios que eu fechei, eu tremia, a letra saía tremida, porque eu não estava preparada, eu nem sequer sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, nem o que envolvia, além de que, quando a gente não está preparado, não tem o conhecimento, a gente fica muito focado só na comissão. E isso eu percebo que prejudica muito quem inicia, porque o cliente percebe isso. Então, quando o corretor inicia, por falta muito mais, na minha opinião, de preparo e de conhecimento, o foco dele é a comissão. E quando atende o cliente com o foco na comissão, o cliente, ele percebe. E isso cria, parece que, uma barreira. E aí, a partir do momento que a gente tem a falta de conhecimento mesclada com a vontade excessiva da comissão, traz uma situação que direciona o cliente para outro colega. Porque a partir do momento que o cliente for atendido por um outro colega que sabe um pouquinho mais e que está um pouquinho menos preocupado com a comissão, o colega ganha esse cliente de nós. Realmente falta muito de preparo, e é isso que eu tento trazer, principalmente no corretor completo, porque ali eu consigo pegar desde o início mesmo, é essa questão de primeiro entender o que é o mercado, entender o que o cliente espera de nós, para depois a gente ter o início na carreira. A gente começa pelo inverso, começa por já atender e tentar vender sem primeiro estar preparado. E eu entendo que isso é, sim, não uma falha do profissional, mas uma falha dos cursos que se apresentam para nós. Então, o que acontece? O corretor júnior inicia lá, já com uma expectativa normalmente irreal de que vai atender o primeiro cliente, vai fechar negócio, porque ele não tem a noção que a gente tem que atender muitos clientes para fechar negócios. E que a gente, além de atender muitos clientes para fechar negócios, depois que a gente fecha muitos negócios, é que a gente vai conseguir ter uma esteira. Então, no início da carreira, é natural que exista uma montanha-russa de negócios. Acontecem, não acontecem? Porque a gente ainda não tem uma carteira de clientes, a gente ainda não construiu uma carreira para ter clientes que nos indicam, para ter clientes fidelizados. E aí, se a gente não trabalhar muito, se dedicar muito e entender que a gente tem que buscar cliente através do anúncio, através das pessoas que nos conhecem, através das pessoas que não nos conhecem, ou seja, estar sempre se apresentando a todos como corretor para captar negócios, ou pelo menos captar pessoas que saibam que somos corretores e que possam comentar com outras pessoas, a gente demora muito para ter esse resultado de vender todos os meses. E aí, quando a gente começa a vender, antes da gente vender todos os meses, quando a gente já começa a ter algumas vendas, mas não sempre, eu entendo que a gente já começa a ser pleno, porque já tem a experiência de venda. A partir do momento que a gente fez uma venda, o nosso conhecimento, ele se modifica. E eu não sei vocês que estão aqui comigo, se vocês já fizeram alguma venda. A Patrícia, que eu já conheço mais, sei que sim. E se vocês lembram, quando fizeram a primeira venda, o quanto que daí, aí entende um pouquinho mais. Não, aí que o corretor se dá conta que não é como o TTI ensinou,
que tem mais coisa aí. Opa, ficou faltando. Tem algumas coisas aqui que eu estou perdida e que eu não estou preparado o suficiente para dar o meu melhor para o cliente. Quando o corretor ele entende isso na primeira venda, eu considero que já é uma super vitória. Uma grande vitória, porque daí ele vai em busca desse conhecimento. O pior é quando ele não entende. E aí ele começa a se frustrar com a carreira, porque ele fica ali estacionado nessa situação de pleno, vende um mês, o outro não, vende 3, 4 imóveis numa super sorte, e aí depois fica 5, 6 meses sem vender. E isso vai se tornando um desgaste emocional, inclusive com relação à família. Então, o corretor pleno, ele está ali com o super risco de abandonar a profissão, porque ele começa a se frustrar por não estar sempre vendendo e por não ter o resultado esperado e nem o resultado que ele criou a expectativa lá no início da carreira, porque geralmente ninguém diz para ele que é muito difícil. E isso é péssimo. O diretor tinha que sempre entrar já sabendo que sim, é muito difícil. E aí, eu trago mais uma pergunta para vocês. O que não é muito difícil? Qual a carreira que a gente consegue ter o ganho que a gente pode ter como corretor de imóveis e que é fácil? Não existe, né, gente? Então, é isso que eu digo, assim, o pessoal, eu vejo muito isso, escolhe essa carreira achando que ela é uma carreira milagrosa, que ali tu vai estudar pouco, investir pouco, trabalhar pouco e ganhar muito. E aí, quando cria essa expectativa e vem para essa carreira, é uma super frustração, porque não é assim, nada é assim. Sem estudar, sem se dedicar e sem aprender, não tem nada que dê um super resultado, pode até dar, mas não se mantém. E aí, quando o corretor entende isso e não se frustra antes e não desiste, ele tem essa oportunidade de se tornar completo. E o completo é o quê? Não é quem faz o meu curso corretor de imóveis completo. O completo é a pessoa que vende todos os meses muitos imóveis. E para isso tem muitos caminhos. Os caminhos nessa carreira, eles são amplos demais, porque a pessoa pode ter um resultado excelente, independente do nicho que ela escolhe, independente do tipo de localização e também do tipo de imóvel. Não é isso que diz que tu vai ter sucesso como corretor e que tu vai ser completo e que tu vai vender muitos todos os meses. O que diz isso é quando tu encontra a tua receita perfeita para esse trabalho, que tu montou o teu processo, tu estruturou e tu entendeu qual é a forma que te traz mais negócios. Por quê? Porque tem corretores que ganham e vendem muito bem somente fazendo anúncios de imóveis. Tem corretores que vendem, ganham muito bem, recebem um salário altíssimo, somente anunciando seus serviços. Tem outros que ganham muito, somente captando clientes, compradores primeiro, outros captando imóveis primeiro. Então, gente, cada um tem a sua forma. Eu sempre comento que tudo que eu trago de conteúdo e de material e tudo que eu ensino é baseada na minha forma, na forma que eu atuo e que deu muito certo. O que não quer dizer que não tenha muitas formas e muitos caminhos. O que é importante? Que o corretor de imóveis tenha o conhecimento suficiente para que ele possa escolher, fazer essa escolha. Porque quando tu não tem o conhecimento suficiente, tu não tem a opção da escolha. Tu tem que ir de acordo com o que está andando. Se tu chega no mercado hoje e a forma como todos trabalham é, primeiro, começando, capta um cliente, leva ele para visitar um imóvel, e tu não tem a experiência e o conhecimento de outras formas, tu vai seguir isso e pronto. E eu vejo um desperdício enorme de tempo e de energia. Eu sempre digo, gente, para mim, iniciar como corretor de imóveis, captando primeiro um imóvel, depois um cliente comprador para esse imóvel, a gente fecha todas as outras oportunidades que existem de fechar negócio em parceria em qualquer localização, de ter uma opção de primeiro entender e conhecer o teu cliente e mesmo que ele não feche negócio, independente disso, que ele crie um relacionamento e vá te indicar outros clientes. E aí, seguindo, gente, vou ler essa partezinha aqui para vocês. Então, na nossa profissão, nada precisa ser definitivo. Se você tem dúvidas, se prefere atuar em carreira solo ou em uma empresa,
Teste uma ou outra para perceber o que funciona melhor para você. E aqui, gente, o que acontece é bem isso. Se você já está numa empresa, ou está na carreira solo, ou está numa construtora, se você está num formato de trabalho que ele não seja o que você sente que é o ideal para você, pesquise e estude outras opções, porque isso é uma das grandes vantagens dessa carreira. Se a gente está descontente, ela se torna muito mais fácil da gente modificar. Inclusive, eu converso muito com pessoas que vêm e dizem assim, Nara, eu estou trabalhando há 6 meses ou há 1 ano e não vendi. Todo esse tempo eu não vendi, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de ou testar solo, ou trocar de empresa, e aí não ter resultados. Eu digo, mas gente, eu não consigo entender por que você tem medo. Se você já não está tendo resultados, acabou o medo. É diferente quando a pessoa trabalha no regime CLT, tem o seu salário e vai abrir mão para se tornar corretor, para ser empreendedor em qualquer situação, que daí sim está abrindo mão de algo que dá uma percepção de segurança para ir para uma nova carreira. Mas se tu é corretor, está trabalhando na carreira solo, não está vendendo e não está tendo resultados, ou está trabalhando numa imobiliária, não está vendendo, não está tendo resultados, vamos entender que não tem nada a perder. Aí o risco é muito pequeno. Agora, eu estou super bem, mas estou com vontade de fazer uma experiência diferente. Aí tem que analisar bem. Se está tendo resultados, daí é diferente. Tem que analisar, pensar bem, pesar prós, contras, para ver se vai fazer essa alteração. Quem falou, Patrícia? Boa noite, prazer falar com você novamente, feliz em te ver. Hoje eu consegui chegar aqui, meu Deus, tá uma chuva aqui em Brasília, meu Deus do céu, chovendo bastante, viu? Muito Nós mesmo. aqui no sul estamos com falta de chuva. Nossa, aqui muita chuva, muita chuva. Mas assim, olha, eu amei essas nomenclaturas aí, viu? Muito legal que você colocou. A gente se sente até assim mais, como é que eu vou te dizer assim, mais inserido, vamos dizer, na profissão, quando a gente até olha para essas nomenclaturas, porque eu acho que tudo é um processo, né, Nara? A gente tem que respeitar esse nosso processo. E não é um processo fácil, igual você falou. No curso de TTI, a gente realmente não tem essa visão, essa amplitude do que é a carreira, né? Das dificuldades, dos processos que a gente vai enfrentar no caminho, do aprendizado da resiliência que a gente vai ter que ter, né? Diante das situações que vão surgir, que não são fáceis, da falta de experiência também, que acaba a gente cometendo, né, alguns erros que faz parte também. Mas, assim, eu acho que é uma profissão que tem uma gama de possibilidades realmente que a gente fica até tonto, com tanta coisa que dá para você fazer, com tanta coisa que você aprende nesse meio do caminho, assim, que você não sabe até que ponto que você é o quê em determinado momento, de tanto de coisa que você faz ao mesmo tempo, sabe? E é muita opção também, né, Patrícia? E isso também pode ser prejudicial, porque às vezes o corretor ou ele quer escolher todas, ou ele fica tão indeciso que daí também, pela indecisão ou por ampliar demais as opções, não consegue ter um ótimo resultado. Que é essa questão, que às vezes o pessoal diz assim, Nara, mas eu quero que eu escolha um nicho, mas eu não quero. Eu digo, eu não quero nada, eu estou te sugerindo que é melhor, porque como que tu vai ser ótimo especialista se tu vai fazer tudo, vai trabalhar um pouco de cada coisa? É complicado, a gente pode até trabalhar com tudo, mas eu acho que daí para trabalhar com tudo vale a pena formar parcerias naqueles nichos que a gente não é especializado. Tu, como aluna do corretor completo, né, Patrícia? Tu pegou lá desde o início mesmo, desde como que faz para tirar o Cresci. Tu já testou quantas situações? Acho que 3? Já. Assim, uma coisa que fez muita diferença para mim, assim, desde quando eu comecei a carreira, e eu comecei a carreira e só conheci o seu curso depois, né? Assim, te conhecer veio depois, infelizmente. Mas, nesse processo, eu acho que o que eu mais, assim, senti falta mesmo foi do pós-venda, porque eu não entendia como era um processo de pós-venda, sabe? Então, isso, para mim, assim, me trouxe uma dor bem grande, porque na imobiliária tinha o pessoal do pós-venda, só que eu tive situações em que o cliente não foi acompanhado.
da forma que eu gostaria que ele tivesse sido acompanhado, porque eu não estava lá presente com ele, sabe? Quando eu comecei a fazer o curso com você, comecei a te acompanhar nas redes sociais, eu vi o tanto que isso era muito importante, mas muito importante mesmo. Praticamente é a parte mais importante, vamos dizer assim. E aí, depois disso, aí as coisas realmente, aí foi outra situação. Todos os negócios, assim, fecharam redondinho, sabe? Assim, de uma forma muito prazerosa. E aí o cliente muito feliz, eu muito feliz. E aí é aquela coisa que você sempre fala, né? Aí vem as indicações, e aí é mais trabalho, aí as coisas vão acontecendo, sabe? Então, Não, essa e, parte, a parte também, assim, do digital, você também é uma parte que eu ainda estou trabalhando, estou melhorando, estou em processo, mas é uma tecla que você sempre bate, que você está sempre conversando com a gente. Então, assim, fazer parte do curso é uma parte que eu me sinto mais segura, porque, de qualquer forma, eu posso entrar a hora que eu quiser, eu acesso o conteúdo, eu já assisti conteúdos umas sei lá quantas vezes, porque às vezes eu tenho alguma dúvida, eu volto lá, assisto de novo. Então, você está sempre atualizando tudo. Então, isso traz essa segurança para a gente, né?